falar um pouquinho sobre fonoaudiologia. É uma ciência que se preocupa e ocupa em prevenir, tratar e reabilitar alterações relacionadas à voz, à linguagem, audição, além de trabalhar as funções de respiração, mastigação, sucção e deglutição. Para que vocês tenham uma ideia, são cerca de 44 mil fonoaudiólogos em todo o Brasil. E São Paulo é o estado com maior número de fonoaudiólogos, de profissionais registrados. São mais de 12.500. Agora, você saberia dizer quando é necessário procurar um fonoaudiólogo? Em que casos é indicado? Será que a gente deixa passar alguma coisa enquanto mãe, quando poderíamos ter ajudado um filho procurando uma fonoaudióloga? Hoje, uma delas está aqui comigo, é a Carla Paoliello, que já veio aqui no programa. Estou precisando de fonoaudiólogo hoje, doutora? Aqui no nosso programa algumas vezes, e vem falar sobre isso. Existe, assim... Primeiro, boa tarde, obrigada por ter vindo. Existe a sabedoria da mãe em procurar na hora certa, ou acha que muitas deixam de perceber que a criança precisa de um fonoaudiólogo? Claudete, as pessoas acreditam que a fonoaudiologia trabalha exatamente com dificuldades na fala. E como você acabou de ver, né, o nosso leque é muito amplo. Então, desde uma criança que tem uma dificuldade de amamentação, ela já pode procurar um fonoaudiólogo. É mesmo, desde que não o berçário. Assim, exatamente. No bico do seio, exatamente. Que tem dificuldade na sucção do leite materno. Isso. Então, a fonoaudiologia trabalha desde o bebê até o idoso. E nesse caso de uma mãe que não consegue amamentar adequadamente o seu filho, tem muito choro, dificuldade de sucção, é importante que tenha um acompanhamento fonoaudiológico. Já começa por aí. Muitas vezes as crianças demoram para falar. Com 1 ano, as crianças já precisam estar falando as primeiras palavras. É preciso que isso ocorra e muitas vezes isso não acontece da forma adequada. E quanto tempo a mãe deve esperar? Olha, Claudete, hoje em dia, logo na maternidade, já existe o teste da orelhinha. Então, nós já conseguimos saber se aquela criança apresenta algum indício para perda auditiva, que é um dos fatores que impedem a fala. Exatamente, que impede a fala. Exatamente. Então, desde a maternidade hoje já é feito o teste da orelhinha e você pode fazer, já é bem divulgado e você já começa a triar a partir dali. Se deu negativo o teste, repete depois de um tempo e essa prevenção. E a gente trabalha com habilitação e reabilitação. Então, não passa a ser uma reabilitação dessa audição, mas sim uma habilitação. Agora, doutora, às vezes tem crianças que são mais espertas, crianças que às vezes cada um tem o seu tempo, não é? Existe isso? Você disse que até 1 ano ela deve estar falando algumas coisinhas. Iniciando algumas palavras. Alguma coisinha, né? Isso. Mas a criança pode acontecer de não ter problema nenhum em iniciar a fala mais tarde? Ou normalmente não, alguma coisa tem? Às vezes acontece porque a criança não sente a necessidade da fala. Muitas vezes as crianças chegam ao consultório, elas têm uma audição normal, os pais conversam com ela, mas é uma criança que muitas vezes é muito independente, Claudete. Se ela quer um copo d'água e está difícil, ela não pede para a mãe, ela não sente a necessidade da fala. Quando não existe nenhuma alteração orgânica que justifique. Muitas vezes pode ser uma dificuldade realmente de entender que é preciso falar. Tem muitas crianças que chegam no consultório, em vez de pedir, elas mesmas já empurram a cadeira, sobem na cadeira. Elas não sentem essa necessidade, muitas vezes, quando não há nenhum quesito. Tá? Crianças que ficam sozinhas tendem a demorar mais para falar? Sim, e crianças que têm uma dificuldade, tem crianças que têm muito contato com o adulto. Às vezes não tem outras crianças, não sentem a necessidade, não passa por uma dificuldade, porque muitas vezes... às vezes os pais chegam no consultório muito constrangidos, mas sou eu que estou fazendo isso com o filho? Eu falo para eles qual é o pai que não ajudaria o seu filho em qualquer situação. Então nós que estudamos sabemos orientá-los a melhor forma de agir com a criança, né? Mas os pais chegam muito desesperados porque eles não deixam muitas vezes a criança sentir a necessidade da fala. Tá. É preciso que ela passe a entender que é preciso falar. Tá. Agora, pode só fazer uma pergunta? Pois não. Pode parecer meio idiota, assim. Por que todo adulto, quando está perto de um bebezinho, de um cachorrinho, de um filhotinho, tende a falar como criança? Tipo, oh, que bonitinho, fala comigo. Você faz voz de criança, né? Você
não sei o que acontece, mas acontece com todo mundo. Você saberia me explicar por quê? Claudete, os primeiros aprendizados que nós temos desde pequeno é com entonação de fala. Então, nós aprendemos através dessa entonação diferente de fala. É muito mais agradável escutar alguém que fale assim com você quando você é pequeno. E nós temos diferentes vozes para diferentes situações. Não dá para a gente fazer um programa baseado assim o tempo inteiro. Quando somos adultos, isso volta um pouquinho no momento em onde tem um namoro, aí volta aquela coisa novamente, a entonação de fala fica diferente, mas isso antecede toda a parte verbal. É um lado do hemisfério do cérebro que toma conta dessa parte de entonação, e aí a gente já começa a trabalhar. Bom, eu queria que você fizesse perguntas hoje aqui, então ainda dá tempo. Se você ligar agora, é o WhatsApp 12 997 13 26 22. Pode falar com ela, fazer a sua pergunta através de um vídeo, né? Você bota lá o celular, faz um vídeo, celular sempre deitado, e manda aqui pra gente, que é o WhatsApp, esse vídeo, ou por escrito a sua pergunta. E nós vamos saber daqui a pouquinho em que outras questões, né? Principalmente nessa primeira infância, a fonoaudióloga pode estar e deve estar presente na tua vida e ajudando. Eu já volto, tá bom, doutora Carla? Ótimo. E a gente volta aqui com a Carla Pauliello, que veio para falar sobre fonoaudiologia hoje aqui no nosso programa. Em que outros casos a presença, né, mais, eu sei que a fala é um deles, que outro caso se procura muito o fonoaudiólogo? Deve se procurar? Sim, nós trabalhamos com a questão de audição, de equilíbrio, muitas vezes vertigem, tontura. A fonoaudióloga faz um trabalho de reabilitação, de treinamento. Muitos adultos devem procurar também. Sim, perdas auditivas. Nós temos casos, por exemplo, de estética facial, porque toda a musculatura da face precisa de exercício, assim como o corpo. Falando de questão facial, dificuldades alimentares, dificuldade de deglutição, que é conhecido como disfagia. Aí nas pessoas de mais idade, uma necessidade de acompanhamento. Exatamente, na voz, nas profissões que trabalham com comunicação. Muitas, né? Vamos ver então as perguntas aqui, as dúvidas do público. Vera Lúcia, ela tem um neto de 6 anos, ele não gaguejava, mas agora está gaguejando. Ele teve vários problemas, pais separados, já foi um trauma. Ele mamou até 3 anos. Essa gagueira vai passar. Ele já fez fono e também psicóloga, mas não adiantou, coloca ela. É muito ansioso, é de Paranaguá, um lugar lindo lá no Paraná. Trauma pode deixar uma pessoa gaga? Sim, sim. Quando a criança é pequena, nós vamos averiguando assim que o pensamento é muito mais rápido que a fala. E existe um momento da vida que é normal, que é uma gagueira fisiológica, até mesmo porque a gente está pensando muito mais rápido. Só que a partir de um certo ponto, isso já deve ser tratado. Ele já passou por 2 profissionais e a questão da ansiedade é uma questão que potencializa muito o caso da disfluência. Eu lhe orientaria a procurar novas profissionais. E continuar, não dá para desistir também. Fez 6 meses e falou, não deu certo. Não é uma coisa tão rápida, eu imagino, né? Ele necessita de um acompanhamento. Sim. Mais longo? Sim, sim. Não vai se resolver tão rapidinho. Agora, uma coisa eu sei, viu, Vera? Se não for corrigido nessa idade, vai permanecer, não vai? Fica um pouco mais fácil de lidar, Claudete, mas nós conseguimos amenizar muitas das vezes. Então, tô dizendo, mas se ela não fizer nada agora, isso não vai se curar sozinho. Não, quanto mais rápido, melhor. Melhor, porque senão vai permanecer com ele e vai atrapalhar muito a sua vida. Exatamente. Porque em tudo, não precisa nem viver da voz ou ter uma profissão que viva dela, atrapalha. Lilian, tem um filho de 4 anos e ele fala poucas palavras, mas entende tudo o que pede, né? Na hora que ele tenta falar as palavras, não sai correto. O que pode ser? Ela é de Palmas, lá do Tocantins. Beijo, Lilian. Lilian, boa tarde. Em primeiro lugar, é você ter certeza de que ele está escutando tudo. Então, uma das coisas é a questão auditiva. A outra é verificar se ele não tem nada, por exemplo, lábios, língua, tá tudo certo com essa articulação, porque a gente precisa desses órgãos fonoarticulatórios para trabalhar. Não tendo isso, nós precisamos entender o que o faz não falar. Precisa procurar uma fonoaudióloga. Existe mesmo a tal da língua presa? Sim, a língua presa é quando a pessoa tem o freio,
que é essa parte bem da frente, que nós vamos falar futuramente, Tá. não é? Mais encurtado. Mas pode cortar, pode operar? Sim, Pode? é avaliado por um pediatra, Então marca aí para um dia a ortodontista. gente falar de língua presa, né? Isso. Língua mole, porque isso aí atrapalha a Exato, fala. exatamente. Vamos lá para a próxima, então. Já passou só voltando um tá. pouquinho, ele precisa 4 anos, é a época em que ele tem que falar todos os sons da fala. Você aconselha procurar uma fonoaudióloga Sim, o que quanto tá na hora. antes, Mesmo exatamente. ela achando que ele entende aquilo que ele pede. Exato. Se não tá falando, tem que ir. Sim. E aí vai fazer esse exame físico, inclusive, para Tudo. saber, né, se tá Uhum. tudo bem com esses órgãos. Boa tarde, gostaria de saber, a Jane, se a convivência com pessoas que gaguejam pode fazer com que a criança desenvolva essa dificuldade na fala. Acredito que sim, e principalmente na fase em que a criança se encontra, né? Nós temos modelos de fala. Se você for verificar, provavelmente seus filhos falam da mesma forma que você e nós repetimos os padrões. Então, se o nosso meio proporciona esse tipo de fala, eu vou entender que é assim que a coisa acontece, porque nós falamos tanto na parte verbal quanto na entonação, que a gente acabou de falar, ritmo de fala, tudo isso é muito importante. Então, é necessário observar, e principalmente a época em que a criança se encontra. Tá bom, tem mais aí? A Maria, quais as principais causas do atraso de uma criança começar a falar? Tenho um sobrinho de 2 anos e 8 meses que até agora não fala nada. Ela é do Rio de Janeiro. Então, Maria, a gente acabou de falar, volto a dizer a você a importância de fazer um exame auditivo. A gente precisa certificar que essa criança está ouvindo, que ela consegue compreender as coisas e que não há nada em órgãos articulatórios, língua, lábio, dente, que impeça essa fala. Isso é extremamente importante. Doutora, a voz envelhece? Envelhece. Envelhece, né? Envelhece. Nossa, eu notei isso, viu? Porque outro dia passou Eu achei que a minha voz não tivesse mudado. Mas outro dia o Silvio Brito esteve aqui e trouxe uma foto do tempo do homem, sei lá, eu e ele. 1980 e trelelé, 88, eu acho. Aí eu tava me ouvindo aqui, né, que tinha vídeo, o vídeo era com fala. E eu falei, nossa, como a minha voz era diferente. É diferente. Eu acho que a voz melhorou, assim, era mais feinha, eu achei agora ouvindo, né? Então ela envelhece mesmo? Envelhece, Nossa, porque ferrada, até a voz. Não, mas aí como é uma questão muscular, por exemplo, se a gente for pensar em Bibi Ferreira, né? Ela tinha uma voz, tem uma voz assim maravilhosa, sempre igual. Por quê? É um treino trabalhado. Então eu tô sossegada. Do jeito que eu falo, doutora, tô sossegada. Eu quero agradecer aqui, eu gosto muito da sua presença no programa Volte, que ficaram muitas perguntas, tem muita coisa pra gente falar nessa área, né? Facebook é Carla Pauliello, tá certo, né, doutora? Sim. E no consultório é 12 de São José. Taubaté. 12 de Taubaté. Aqui é meio duro pra mim, viu, que não sou do Vale. Porque é tudo 12, eu fico tentando adivinhar. É 12 de Taubaté, de onde ela é. O telefone é 99121 8256. Eu não conheço Taubaté, olha que vergonha, estando aqui em Aparecida há 5 anos. 12, qualquer dia eu vou lá em Taubaté. 1299121 8256. Mas é uma cidade legal, né, Taubaté? É bonita, sim, tudo, muito vou lá bom. conhecer. Um beijo, Obrigada, doutora. Muito obrigada por ter vindo.